E as pessoas, às vezes, quando eu tava noiva, me preparando, e aí algumas amigas falavam assim, sobre a questão da santidade no relacionamento e tal. Sim. Eu falava, gente, mas vocês não estão entendendo. Ouvir Jesus falar comigo não tem prazer maior do que isso. E eu não vou negociar isso. Sim. Eu posso esperar o tempo que for pra casar, gente. Eu vou casar em santidade. Mas eu não vou perder isso. Sim. Sabe? Não vou negociar. Não negocio. Não minha negocio. santidade, meu relacionamento. Não, e é algo que me resgatou, sabe? Quando eu olho pra minha vida, eu penso... A gente passa por muitas dificuldades, mas eu penso onde eu estaria, sabe? Se Jesus não tivesse ali me chamado, me resgatado, onde eu estaria? E eu consegui, através da oração, da busca, transformar tantas coisas na minha família. Ser exemplo, mostrar um Jesus pra minha mãe que ela não conhecia. É mesmo? Antes dela falecer, ela começou a conhecer um Jesus que ela não conhecia. Ela já era batizada, tal, mas ela não sabia o que era ter esse relacionamento, sabe? Sim, essa intimidade. Isso, e eu curei muitas coisas nela ali, através do testemunho, expliquei várias coisas, e ela viu essa resposta. E assim, eu creio que ainda que você seja uma mãe que não tem tanta intimidade, se você orar, sabe? Se você fizer uma oração pelos seus filhos, há uma autoridade sobre o seu cargo ali na sua casa, sabe? Há uma unção diferente. A minha mãe não tinha esse relacionamento, mas existe uma palavra sobre a vida dela. Existiu uma palavra que um dia ela estava com tanto medo da gente não se render a Jesus, que ela era crente, mas ela não tinha aquele relacionamento, ela sabia que era o certo. E aí ela foi numa reunião de oração e Deus falou com ela, não se preocupe com os seus filhos. Quando ela recebeu o diagnóstico de câncer, ela ficou desesperada e ela foi para essa reunião e Deus falou, não se preocupe. Eles vão casar com pessoas de Deus. E eles vão servir juntos no ministério. Meu Deus. E hoje é o que você vive. É o que nós vivemos. Então, a promessa de Deus para uma mãe que não tinha tanta intimidade. Ela só servia a ele, sabia que era o certo, se converteu. Mas ela não tinha tanta intimidade nesse céu aberto que a gente tem. Mas o Senhor entregou uma promessa para ela. Glória a Deus. E ela viu, não tudo, mas ela viu. E algumas coisas ela viu de longe, né? Sim. E enfrentar esse luto não deve ter sido fácil, hein, Isabelle? Ah, não. Não foi porque... A gente há pouco tempo perdemos, né, o pai do Elias e não é fácil. O luto, superar o luto, né? É muito desafiador. Eu acho que, assim, perder mãe, né? E eu tava grávida, né? Então... Jesus! E eu não vi a minha mãe, né? O último dia dela bem, assim, ela ficou comigo. Eu tava grávida. E... eu lembro que ela foi pro hospital e tava na época da Covid e eu falei assim, cara, eu não posso ir, né? Como é que eu vou visitar minha mãe? Não tem como, eu tô grávida, eu preciso proteger minha filha. E eu não via minha mãe, e eu não ia no enterro dela, até que eu decidi na hora ir no enterro. E eu falei, eu vou. E aí quando eu tava entrando no cemitério, Deus falou assim, você não vai ver a sua mãe lá. Ela não tá mais lá. Ela tá comigo, não tenha medo. Meu Deus! Porque o meu medo era eu passar mal. Eu não queria ver minha mãe entubada, eu não queria ver. E aí, ver a minha mãe morta. E quando eu entrei lá, foi impressionante. Que eu olhei pra ela, eu falei assim, não é ela. Não foi esforçado, foi, meu natural. Deus, não é ela. E eu comecei a adorar. E foi um culto. Uau! E aquele momento eu fui até o final, eu fui até ela entrar lá na terra. Depois, né, a gente diz que o luto depois que dói, não é nem ali no momento, mas depois você se vê sem a pessoa. E eu vivi 1 ano de luto. Sim. Mas chorando pro Senhor, sabe? Chorando pro Senhor. Eu acordava chorando, gritando, mas eu chorava pro Senhor. E hoje eu posso te dizer, hoje eu não sinto dor com a falta dela. Eu sinto saudade, mas não sofro. Eu tenho uma coisa muito prática na minha cabeça. Tá bom, Senhor, o que eu tinha que viver com ela ali já foi. Tá, então o que é o próximo? Parece até meio frio, mas não é. Eu sofri muito com a morte dela. A gente cuidou dela durante 15 anos, que minha mãe era deficiente. Então, a gente cuidou desde os meus 19 anos. Então foi uma perda muito profunda, porque a nossa vida era com ela. E aí... Imagino. Mas aí um dia eu falei, Senhor, não dá bom.
O Senhor levou, eu apresentei um Jesus que ela não conhecia, vivemos grandes coisas, consegui curar alguns traumas na vida dela. Tá bom, e aí? O que a gente vai viver agora? Daqui pra diante, né? Sim. Porque senão a gente perde também a oportunidade de viver o novo preso ao passado de dor. A uma dor que você viveu lá atrás, que às vezes é uma perda, que é alguém que você amava, que você viveu um luto. Então a gente precisa aprender a virar páginas, né? E eu não tive pai, né? Meu pai morreu quando eu tinha 6 meses. Meu Deus! Então, pior ainda, eu não conhecia o meu pai. Então, nisso tudo, assim, não tinha um pai. Era eu e meu irmão, ficou eu e meu irmão. Né? E os casamentos de Deus, que Deus nos deu, e as nossas filhas. Glória a Deus, que é um presente. Eu tava grávida, tive Covid depois, fiquei internada, quase morri. E voltei, depois eu tive pré-eclâmpsia. Então, assim... Meu Deus! Foi pesado. E você não podia ter? Não podia ter filho. Eu lembro que eu tentei 1 ano e 8 meses. Era um sonho de Deus na minha vida eu ter. Era um sonho de infância. Eu sempre falei que se eu tivesse uma menina, seria a Lavínia. Ai, que lindo! Sempre foi. E aí, um dia, eu tava trabalhando, minha cunhada me chamou. Vamos adorar? Vamos. Bom, a gente foi pra praia. Começamos a adorar o Senhor. Começamos a orar, começamos a cantar no meio da praia, só nós duas. Adoro essas e aí, coisas. À tarde, assim, né? E aí, Deus começou a falar. Deus começou a falar com a gente que ele ia entregar uma herança na mão de cada uma, porque ela estava orando há 5 anos para ter filho. E aí, Deus falou. Eu vou entregar uma herança, gente. Herança é filho. Herança é filho. E eu recebo, Senhor. Eu recebo como filho. E saímos dali com aquela fé. E 6 meses depois ela engravidou da Laura. E eu fiquei muito feliz. Quando ela falou, eu fiquei feliz por ela estar grávida. Mas eu fiquei mais feliz porque eu falei pra ela assim... Deus falou. Foi o que a gente tem certeza quando acontece, né? Aí Deus falou, Jéssica, e a gente começou a chorar. E aí eu fiquei naquela, cara, então é verdade, vai acontecer, né? Só que aí passou o tempo. Laura nasceu e nada de engravidar. Mas eu amava tanto a minha sobrinha. E passou quanto tempo até você engravidar? Minha sobrinha nasceu, acho que 1 ano e pouco depois, assim, disso. E aí, um dia... Aí eu falei, mas eu amo tanto a Laura. Que tá tudo certo supriu, também, sabe? Supriu, eu tô muito feliz, eu não fiquei com inveja, porque sabe? Essa não foi a palavra. Sim. Mas tá bom. E aí, às vezes a gente fica com inveja, né? Isso. Você fica com inveja do cumprimento da promessa. Tinha inveja de Lia. Sim. Porque a inveja, ela só precisa de uma desculpa. Eu não tenho o que a outra tem. Sim. Eu não gero o que a Lia gera. Mas quando Raquel decidiu trocar a inveja pelo clamor, Deus deu a ela José. Que significa aquele que remove o opróbrio. José significa aquele que tira o opróbrio. Sim. Então, José foi para a vida de Raquel aquele que removeu a vergonha, a humilhação. Então, quando a gente decide orar e clamar ao invés de invejar, a gente vive os nossos milagres, o ventre se abre. Então, seu coração não se invejou dela. Eu fiquei muito feliz. Muito pelo contrário, né? Glória a Deus. E ajudei muito ela. E até que um dia eu estava ministrando no Ministério Preciosa. A gente tem um culto que a gente chama de consagração de ventres. E teve esse ato profético lá. Sim. E a pastora não sabia que eu queria ter filho. Eu nunca falei pra ela. E aí ela me chamou, eu tava ministrando, era um culto online, a gente tava no meio da pandemia. E aí ela me chamou, vem aqui na hora da oração, me orou. Depois ela até ficou preocupada da exposição. Eu falei, não, quanto mais exposição, mais autoridade. Não, pastora, foi de Deus. E aí eu saí dali com tanta certeza que Deus ia me dar um filho. Eu saí com muita certeza, gente. Eu não sabia quando, mas eu saí com muita certeza. E isso foi em maio. Quando foi em junho, é o mês do meu aniversário. E eu sempre peço um presente pra Deus. Fica aí uma dica pra vocês. Peça um presente espiritual pro Senhor. Ele vai te dar. Todo meu aniversário eu faço isso. E ele sempre dá. Só que eu sempre peço no dia, né? Que legal isso, hein? Boa! Você sempre pede um presente espiritual? Sempre. Ou são vidas. Se eu for ministrar, Deus, hoje eu quero vidas. Quero a igreja toda à frente, sabe? Sim. Ou o Senhor me dá algo do Senhor. E ele sempre me dá. Ele já até me deu uma blusa uma vez, tá, gente? Não é algo assim... Sério? Sério, ele me deu uma blusa. Chegou lá em casa. Eu não tinha nem comprado. Chegou lá em casa, do nada. Oi. E aí, nesse dia... Glória a Deus. Esse ano, eu falei assim... Eu orei no início do mês. Falei, poxa, Senhor...
Nosso mês aí, hein? Tá chegando, hein? Meu aniversário, Senhor, meu mês, me dá um presente espiritual, esse mês é meu aniversário, sabe? Por favor. Eu nunca tinha feito isso. E aí, quando foi na semana do meu aniversário, eu descobri que eu tava grávida. Uau! Foi um presente que Deus me deu.